futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Sinta a emoção de ver ao vivo os melhores pilotos da atualidade e as novas feras do automobilismo mundial. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 15, 16 e 17 de novembro, em Interlagos. Compre o seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. Acesse gpbrasil.com.br. Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Está procurando um veículo seminovo ou 0 km? Então aproveite o segundo Feirão Caltabiano. Neste sábado e domingo, todas as lojas do Grupo Caltabiano com descontos imperdíveis para você sair de veículo novo, revisado e com a garantia de qualidade que só a Caltabiano pode oferecer. Aproveite as condições especiais de financiamento e faça o melhor negócio. Feirão de veículos é na Caltabiano, a única há mais de 96 anos no mercado. Siga Grupo Caltabiano nas redes sociais e saiba mais. O trânsito dê sentido à vida. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o De Primeira, você está na Rádio Bandeirantes. Agora, meio-dia, 53 minutinhos. Estou aqui com Fábio Piperno, Bernardo Ramos, falando sobre tudo que está acontecendo no mundo da Bandeirantes. No mundo. A música tem cantoria? Como assim? Vocalista? Aí, ó, não tá ouvindo, ó? Não. Demais. É Frank Zappa. Isso aqui é a indicação de Cláudio Zaidan. Muito bem. Nada mal. Cara, tem duelo Dudu e Cebolinha hoje, viu? Hoje tem Dudu e Cebolinha. Opa. Realmente... O novo queridinho do Tite, e com toda a razão, Cebolinha jogando muito, e um daqueles que por algum motivo caiu no índice do nosso Papa da Bola aí, não sei porquê. Hoje eu não convocaria, não. Você acha muito injusto ele não ter assim, oportunidade? Hoje, ok, mas antes não. Antes eu já defendia a convocação do hoje, não. Eu acho que assim, ele mereceria ter tido alguma chance. Não teve. E eu acho que não vai ter nunca. Assim, por exemplo, em 2017... Teve uma, Pepe, ele foi convocado uma vez, duas. Na verdade, um naquele amistoso, só de jogadores aqui, mas ele foi convocado como stand-by naquele jogo contra o Paraguai. Sim, o jogo foi na Arena. Eliminatório, um jogo que, aliás, garantiu o Brasil na Copa do Mundo. O jogo em Itaquera. Agora, eu acho que ele não... Enfim, esquece, Dudu, vai, tenta um outro projeto de vida. E o Bruno Henrique eu teria chamado. O Bruno Henrique vai ter oportunidade. Gabriel, dele, Gabigol. É que chamar não podem Richardson, dois aí, né? Enfim, o critério dele agora era não ele chamar não podia chamar dois, time, então. mas aí as seleções, as duas, né, no caso principal e olímpica, acabaram desfalcando clubes com dois jogadores, no caso Corinthians e São Paulo. Acho que o Flamengo corre muito risco de perder o Gabigol logo. E lembrando toda essa fase horrorosa que o Bruno Henrique passou na época que teve aquele problema no olho, no Santos. Muito bacana essa volta por cima. Agora, meio-dia, 55 minutinhos para tudo que lá vem ele. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Buenas tardes, mi querido Milton Neves. ¿Todo bien? Tudo bem, meu caro Román. Eu não concordo com nada que o Fábio Piperno falou aí. Eu sei. Ô, Piperno, você não falou que o Bruno Henrique bom era só o do Palmeiras, que o do Santos e do Flamengo é nota 2? Eu disse em 2017 que naquele momento o Bruno Henrique dos Santos era o melhor atacante em atividade no futebol paulista e ali merecia ter sido chamado. Eu quero provas. Há muitas. Eu quero provas. Porque você que é o rei da internet, só com grandes matérias, entendeu? Mas boa tarde para todo mundo. Hoje temos um jogo realmente espetacular, né? Porque, analisando a história do futebol brasileiro, nos anos 60 a briga era Garrincha, Didi, Quarentinha, Maria do Zagallo, com Dorval, Mengalvo, Coutinho pela IPEP. E aqui, isso em termos nacionais, Taça Brasil. Mas aqui em São Paulo a briga era Santos e Palmeiras, tanto é que o Palmeiras ousou tirar o Paulistão do Santos em 59, 63 e 66. Aí nos anos 60 pintou o Cruzeiro do Gilson Lopes, o Tostão, também rivalizou, ficou muito rival aí dos times brasileiros, até porque antes do Mineirão o futebol mineiro era meia boca. E depois tivemos, no começo dos anos 80, a grande rivalidade entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo, com um bom time e um grande apito, ganhou muito do time do Atlético Mineiro. E no começo dos anos 70, a briga entre o Leão, Eurico Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, contra Sérgio Valentim, Gilberto Sorriso, Pedro Rocha, Gerson, Toninho Guerreiro, etc. e tal. Sempre bom lembrar que Toninho Guerreiro virou Toninho Guerreiro no São Paulo. No Santos, o Antônio Ferreira era só chamado de Toninho.
ou até de Toninho Queixada, ele que está no céu. Mas aí os adversários, os grandes rivais, foram se alternando. Aí pintou aquela grande briga do Gaúcho Grêmio com o Paulista Palmeiras. Carlos Alberto Silva, de Mineiro de Bom Jardim, que está no céu, morreu em Belo Horizonte, tinha uma companhia aérea não, tinha uma companhia de turismo. Gente boa, e ele era técnico também do Palmeiras, o Luxemburgo foi técnico do Palmeiras, o Filipão técnico do Grêmio, técnico do Palmeiras. Grêmio e Palmeiras virou grande jogo naquela época do futebol brasileiro, a grande rivalidade. E essa rivalidade persiste, até pelo fator Filipão, porque é o maior gremista do Brasil, ele é muito grato ao Grêmio, porque lá no Criciúma ele ganhou aquela Copa do Brasil com o Jairo Lenzi na ponta esquerda, no entanto ele era um homem desconhecido, entendeu? Aí ganhou, depois foi para o Grêmio e deu no que deu. Então hoje ele está do outro lado, mas o coração dele é gremista, mas ele é super palmeirense hoje, é claro. É um jogo, conforme diz o nosso Estevão Soares, mais conhecido como Bernardo Ramos, é um jogo que tudo pode acontecer, até um 0-0. Mas para mim, esse grande jogo espetacular da terça-feira vai terminar com vitória do Grêmio Futebol Porto Alegrense por 1-0. Um abraço, Romão, e viva a Argentina. Vocês estão votando errado lá também, hein, Romão? Pelo amor de Deus, hein? Eu não falo de política não, Milton. Tá bom, um abraço. Valeu, melhor assim. Sempre uma honra, Milton Neves. Opa, Ronald Gimenez, Ana Paula, o pessoal do RB News já está a postos. Temos hoje um duelo que muito lhe interessa, viu, Ronald? Vamos lá. Agora é pra valer. Então, diga lá, Lucas Herreiro, contextualize nossos convidados. Pois é, a gente lembra de 4 duelos entre Palmeiras e Grêmio que foram memoráveis. Exato. Vamos lá. Primeiro, Copa do Brasil de 95. O Grêmio empatou por 1-1 lá em Porto Alegre. Em 2-2 em São Paulo, com 4 expulsões, um jogo bastante movimentado, e no fim das contas acabou passando pelo gol fora de casa. A Libertadores de 95, teve votos unânimes aqui, né? Ganhou pela maioria. O Grêmio venceu por 5-0 em Porto Alegre e perdeu por 5-1 em São Paulo, passando também nessa partida, nesse confronto. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 20 de agosto de 2019. A Secretaria Municipal da Fazenda de Foz do Iguaçu comunica aos contribuintes que termina nesta terça-feira o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, do município, com 100% de descontos sobre juros e multas. O REFIS é para dívidas vencidas até dezembro de 2018, para tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. A adesão pode ser formalizada através do próprio site da Prefeitura, clicando no banner do REFIS e informando os dados solicitados para a verificação das pendências e a geração do boleto. Após o dia 20, o percentual de desconto diminui. Para pagamentos até 21 de outubro, o perdão de juros e multas é de 90%, até dezembro, 80%. E para pagamentos parcelados, o desconto varia conforme o número de parcelas. RCI. O Complexo Turístico do Marco das Três Fronteiras deve receber na tarde de hoje, por volta das 4 horas, seu visitante de número 1 milhão desde a adoção do atual modelo de visitação ao atrativo em dezembro de 2016. Para celebrar a marca, será feita uma comemoração na recepção e na Praça Central do Marco, com a presença dos diretores da concessionária Cataratas S.A., que faz a gestão do espaço. O 1.000º visitante será contemplado com passeios e brindes. A entrada para moradores de Foz é gratuita. RCI. Definida a data da edição 2019 da Ecoflores, Feira de Flores, Plantas Ornamentais e Árvores Frutíferas de Foz do Iguaçu, promovida pelo Rotary Clube Três Fronteiras, de volta no Centro de Convivência do Idoso, após ter tido edições no CTG Charrua. Este ano, o evento acontece entre os dias 6 e 15 de setembro, com plantas cujo valor de venda varia de R$ 4,00 a R$ 900, trazidas de polos produtores como Olambra, no estado de São Paulo. O dinheiro arrecadado com o evento será revertido para entidades assistenciais de Foz do Iguaçu e projetos mantidos pelo Rotary Clube Três Fronteiras. No ano passado, mais de 25 mil pessoas passaram pela Ecoflores, procedentes não só da cidade, mas de municípios da região. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI
1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha nesta terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. Você que está nos ouvindo pela rádio RCI, frequência 1320 AM. E temos também as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, tem o site da rádio, é sempre RCI, e temos o WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, nós estamos começando mais um Papo Evolutivo pela Rede Comunicadora Iguaçu, que acontece todas as terças-feiras, de 13 às 14 horas. O Papo Evolutivo é um programa que a gente discute as nossas coisas do dia a dia, do cotidiano, alguns assuntos que você acha assim, interessantes, que você nunca teve a oportunidade de interagir, de perguntar, então fique à vontade para fazer isso aqui com a gente todas as terças-feiras. Então aqui, qual é a nossa, o nosso slogan, que você deve interagir? Então pergunte, argumente, palpite, opine. É o papo, é o nosso papo evolutivo. Lembrando que isso é um programa do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e nós abordamos aqui os assuntos sobre o paradigma consciencial, que envolve as nossas bioenergias, envolve a questão das nossas múltiplas vidas, da multidimensionalidade, daquela questão de você estar interagindo o tempo inteiro no intrafísico e em outras dimensões, e usando para isso nossos vários veículos de manifestação. Isso é o nosso paradigma. E nós temos aqui, o programa hoje será conduzido por mim, Lani Galdino, pelo professor Leonardo Rodrigues, que é Olá, da MOIT. pessoal. E temos uma convidada, que é a Mabel Teles, que é professora universitária e pesquisadora da Conscienciologia. Olá, pessoal. Lembrando, aqui não tem pergunta boba se a intenção é séria, não é isso? É muito importante a gente deixar isso bem claro. O tema de hoje é as sutilezas e os efeitos da manipulação no cotidiano. Então, a gente deixa aqui uma perguntinha desde já, para vocês irem refletindo aí e interagindo conosco. Quais os efeitos nocivos da manipulação aí no seu dia a dia, que você reconhece? Então, vá interagindo, pense sobre isso e mande aí uma questão para a gente. É um serviço de utilidade pública que a gente faz aqui logo no início. Vou passar para o professor Leonardo aqui falar. Leonardo, quais são as datas comemorativas de hoje, né, Leonardo? Isso, vamos nós. Então, em 1913, teve o 20º Congresso da Paz, que foi inaugurado em Roterdã, na Holanda, com a participação de 950 pessoas. Ou seja, a gente já está aí, desde 1913, pensando em paz, já é um bom negócio. Muito bom. Também teve a morte de Linus Pauling, em 1994. Ele ganhou 2 prêmios Nobel. Um em 1954, o Nobel de Química, falando sobre as ligações químicas e tudo mais, e outro sobre paz também, em 1962, pelas intervenções. O que é que ele fazia? Ele estava lutando para evitar as questões dos usos de testes das bombas nucleares. Então, super positivo, ele era contra essa questão da bomba atômica como arma de guerra, construção de usinas nucleares. Então, é uma pessoa importante aí na construção de uma pacificação. Você vê que nosso planeta precisa muito de paz. Você vê a situação que aconteceu no Rio hoje, bem delicada, e acabou com um desfecho negativo, ruim, e bom ao mesmo tempo. Um rapaz foi morto, que estava sequestrando um ônibus, mas as pessoas, ninguém mais se feriu. Então, faz parte do nosso planeta ainda a violência. Então, a paz é fundamental nesse processo. E tem mais uma comemoração, que é o Dia do Maçom, Lani. A data que aconteceu uma sessão histórica entre as lojas da maçonaria, comércio e artes, e a união e a tranquilidade, na cidade do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, Gonçalves Ledo teria feito um discurso emocionante e inspirador, pedindo a independência do Brasil, ainda naquele ano. Então, a TV que tem uma relação aí com a independência, com a solicitação, será que eles contribuíram? Como foi isso em detalhes? Quem quiser, pesquisa mais um pouquinho. Então, teria sido por impulso da sociedade maçônica que o príncipe regente Dom Pedro I
teria proclamado, quase não sai, a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. É isso aí. Interessante, né? Interessante. Muito bom. Então, vamos ver quem está nos acompanhando pelo Facebook. Então, a Rosane Amador está lá em Brasília, que está acompanhando o programa. Rosane, estamos aqui com saudade de você, nossa colega aqui de bancada, muito bom. E aí, ela faz uma pergunta. Podemos já começar, né? Então, ela pergunta, Mabel, pela abordagem da manipulação, qual é o limite ético/cosmoético da sedução? Interessante. Primeiro, acho que a gente teria que definir o que é manipulação de pessoas, né? Porque a palavra que a gente está tentando trazer aqui é a manipulação de pessoas. O que vem a ser isso? A manipulação é quando você interfere no livre-arbítrio, no juízo crítico e, vamos dizer assim, na vontade da pessoa, para que ela, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, mas na maioria das vezes vai ser inconsciente, ela faça algo, assuma algo, pense algo que você, entre aspas, agora a gente chamando, o manipulador deseja. Então, na verdade, a manipulação ela é uma interferência no livre-arbítrio do outro, geralmente em favor do manipulador. Né? Então, é aí que é o problema da história da manipulação dela não ser ética, é porque os interesses em jogo são pessoais ou de um pequeno grupo. E essa necessidade, ou essa intenção, no caso seria uma má intenção, né, de mudar a vontade do outro a seu favor manipulador, é o que a gente poderia chamar, em linhas gerais, da manipulação consciencial de pessoas que não é ética. Agora, você vai falar assim, será que existiria uma manipulação que não seja ética, até para ir na pergunta da Rosane, né? Que seja ética, melhor dizendo? Eu penso que sim, eu sei que essa palavra ela tem uma semântica carregada. A palavra manipulação em si, por si mesma, ela já é negativa, mas existe uma certa articulação que você pode fazer em favor do outro e não em favor de você. Por exemplo, o professor em sala de aula, ele usa de certos artifícios, não é exatamente para manipular, mas é para tocar o aluno e despertar o aluno para algum nível de conhecimento maior, ou um pensamento mais libertário, diferente, ou o que quer que seja. Nesse caso, eu poderia ali, respondendo a Rosane, pode haver uma espécie de uma sedução, entre aspas, muito entre aspas, tá? O processo é sutil, né, Mabel? Sutil, e que seja positivo, no sentido de que você não quer interferir para atrapalhar e nem para tirar proveito da pessoa, mas é justo pelo contrário, para mostrar para aquela pessoa outras possibilidades. Agora, qual que é o limite? O limite é a vontade do outro. É o respeito pelo outro, é o entendimento do que o outro deseja e não daquilo que a pessoa, no caso, que eventualmente esteja no papel de manipulador, quer. Então, esse jogo, ele é importante, né? Porque você distingue essa manipulação mais antiética de uma, vamos chamar assim, de uma articulação que seria mais ética em favor do outro. Eu achei interessante, eu estava hoje de manhã dando uma pesquisada em algumas coisas, você tocou no assunto, que você deu um exemplo assim, uma manipulação que seria, como se fosse que ela seria ética, né? Qual aspecto? E aí você tocou na questão de você estar dando uma aula e tocar o aluno. Aí vem uma coisa que eu vi, que uma das evitações de você ser manipulado é você ter conhecimento sobre o assunto. Então você estaria transmitindo conhecimento, ou seja, fazendo com que ele reflita e ver se aquilo vai servir para ele ou não, né? Se ele realmente tem algum sentido. Exatamente, porque o que acontece? A manipulação só existe se houver o acordo. O acordo entre o manipulador e o manipulado. Há de haver um acordo tácito, não, às vezes nem sempre explícito, daquela relação aí, no caso, vamos dizer, patológica. Vamos pegar o lado patológico, né? Então, esse acordo, ele é feito, e aí, então, vem dentro da sua pergunta, né? O que faria uma pessoa aceitar ser manipulada? Ou, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, ela entrar numa situação de ser manipulável. Uma variável é essa que você trouxe, né? Por exemplo, quanto mais conhecimento a pessoa tenha, quanto mais leitura, quanto mais cognição que ela desenvolve, mais
em tese, né? Tudo aqui a gente está falando de em tese, né? Em tese, mais juízo crítico, mais capacidade de distinguir, de discernir, ela vai ter para não entrar rapidamente na barca errada. Então, ela vai ser mais difícil de ser manipulada do que a pessoa ingênua na área. Uma pessoa mais ingênua na área, ela tem mais propensão, né? Tanto é que tem aquela máxima, assim, que se você quer controlar um povo, diminua o nível de educação desse povo, que é justamente isso, que a pessoa não vai ter elementos para trabalhar aquelas questões e ela vai entrar rapidamente vamos dizer, na lábia de alguém. Então, aí você já está trazendo, né, Lani, um posicionamento, assim, do que poderia ajudar a pessoa a não ser manipulável. E, com certeza, o conhecimento é uma ferramenta importante. Né? E como é que você vê a questão da energia? A energia pode ajudar ou evitar que a pessoa seja manipulada? Pode. A energia, ela é um elemento neutro, né? Ela tanto pode ser para positivo, para o ético, quanto para o antiético. Ou seja, o manipulador pode usar a energia para manipular melhor ainda. Total. Okay. E, aliás, os grandes sedutores que existem na vida, e agora eu estou chamando a sedução negativa, ele é impossível ser sedutor, no meu ponto de vista, né, Léo, sem mexer com energia. Então, quando você envolve a pessoa com a sua energia de maneira antiética, e ela vai meio que se sentindo assim, sem juízo crítico, ela vai achando assim meio aconchegante, e aí isso, obviamente, derruba o nível de juízo crítico e discernimento dela, e ela é mais facilmente manipulada. Então, a energia, nesse aspecto, ela está sendo usada de uma maneira negativa. Agora, existe também o positivo dessa história, né? Quando a energia chega, propositalmente ou não, e aumenta a lucidez da pessoa. E aí, então, já estamos falando de uma ferramenta evolutiva que pode ser usada tanto de maneira consciente ou não. Ou seja, a pessoa que sabe mexer com energia, ela pode se defender de uma manipulação. Total, porque ela percebe a intrusão energética, né? A intrusão que chega, então, ela se defende e ela acorda para aquilo que está acontecendo. Perfeito. Agora, se você embarca, né? Aí vai embora. Aí você pode ser que depois de meia hora você perceba como é que você está se sentindo. Né? E só para eu tirar uma dúvida, a questão da manipulação, vamos dizer que a pessoa está manipulando e ela está jogando essa energia na pessoa. Ela faz isso consciente ou ela faz isso inconscientemente? Pois é, eu acho que a grande maioria das pessoas manipulam as demais energeticamente de maneira inconsciente. Okay. Porque muitas, nesse caso, permita-me entrar, assim, a maioria das pessoas não são conscientes de que elas têm energia, que elas podem fazer com essa energia. Nem sabe, exatamente. Então, por exemplo, mas você pessoal que está escutando aí, você conhece pessoas lá do seu meio. Existem pessoas que têm mais força vital, que são mais energizadas, mais carismáticas, mais empáticas. Existem as outras não. Então, essas outras pessoas que têm mais energia, elas engolem ou não os outros mais facilmente, por causa do processo energético, né? Então, é aí que pode acontecer, se a pessoa for mal intencionada, ela pode realmente derrubar a lucidez do outro. E se o outro tiver conhecimento energético, obviamente, ele vai se defender melhor. E aí, Mabel, eu quero entrar com uma pergunta, mas antes vou fazer um comentário aqui. Lembrar para todos que a professora Mabel, ela é autora desse livro aqui, ó, Profilaxia das Manipulações Conscienciais, ou seja, o tratamento fala da patologia, mas fala das profilaxias para você não entrar nisso. E não ser. E não ser, exatamente, manipulador. Exatamente. Então, eu vi aqui que ela traz alguns detalhes, na página 66, ela traz uma taxologia das carências intraconscienciais, certo? Aí eu ia te perguntar, a pessoa carente é manipulada facilmente? Ela é muito mais fácil de ser manipulada. Por exemplo, a pessoa tem carência afetiva. Aí você trabalha com algum tipo de afetividade com ela, e ela é carente daquilo, então ela quer mais, porque às vezes a pessoa, existe um processo patológico, né, de não conseguir suprir essa necessidade, e nessa relação de querer mais,
ela sofre a influência mais fácil de um manipulador que percebe o traço falho dela, né? Que a gente chama de trafar, o traço difícil, o traço fardo que ela tem. E aí, então, o que acontece? Ela embarca mais facilmente, você trabalha aí no caso do afetivo. Mas você pode trabalhar a carência energética. Então, a pessoa é carentona. É um problemão ser carentão. Por quê? Porque você se submete com mais facilidade na mão do outro. Então, você precisa do outro, hipoteticamente falando, porque na verdade não precisa, mas ela acha que ela precisa do outro para se sentir melhor. E aí ela também pode embarcar. E a gente estava comentando antes, né, Mabel, que a pessoa que é carente, ela pode até ter conhecimento sobre aquele assunto, pode ser mastermind, PhD, mas ela tem uma carência, por exemplo, afetiva. Né? Lembra que você estava falando lá fora? Isso, exatamente. Ela pode, por exemplo, ter todo o conhecimento da área, mas ela tem uma fissura afetiva, ou uma fissura energética, ou uma fissura sexual. E o que acontece? Nessa hora, a fissura às vezes fala mais alto do que o conhecimento que ela tem. E ela embarca facilmente nas lábias, enfim, de alguém do seu dia a dia, sem perceber. Sem perceber. E o manipulador faz isso de maneira consciente ou não. Porque eu tenho uma hipótese, Léo, e Lani, vocês falaram de carência, que o manipulador, mesmo que ele seja inconsciente, ele lá no fundo é um carentão também. Precisa da energia do manipulado. Lógico, porque exatamente, É entendeu? E aí, se a gente olhar no aspecto que você chama aí, que a gente chama de multidimensional, das múltiplas dimensões, que é a dimensão intrafísica, física e as demais dimensões, ele pode ter, inclusive, companhias não físicas que também são carentes daquela energia. E aí cria-se o quadro perfeito das manipulações antiéticas. Isso. Então, no fundo, na questão da manipulação, existe uma necessidade de roubar a energia do outro, consciente ou inconscientemente, por uma falta, por uma carência. Eu acho que em todo tempo precisa. Eu acho que não existe manipulação sem um roubo de energia. Seja pela via afetiva, sexual, cognitiva, eu não sei qual. Porque a energia é o que move muito, tudo. Então, no rolo tem um processo energético. Então, fique muito ligado. Está carente, acenda todas as luzes, os alarmes pessoais e vai estudar, vai buscar suas informações. Gente, então, olha só. O negócio aqui está ficando animado. Tem várias outras pessoas entrando. Então, vamos lá. Temos a Elaine Carvalho. Então, assim, há várias perguntas que a gente vai responder daqui a pouco. Mas eu vou citar quem está no ar para a pessoa ficar aguardando só um minutinho. Tem o Orlando Silva, tem o Guilherme Guida, e a Rosane já. E a Elaine. E a Elaine, que a pergunta dela eu vou achar daqui a pouquinho. Mas, gente, ó, espera um pouquinho que a professora aqui, a Mabel, vai já responder. Então, voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h21. Rapaz, tô precisando relaxar. Bora buscar o barco para pescar? Bora, mas só se for de colete salva-vidas. Antes de entrar em rios e reservatórios, vista colete salva-vidas, mesmo que você saiba nadar. Veja a previsão do tempo e respeite as placas de alerta. E lembre-se, perto das barragens de usina tem áreas de segurança onde a entrada e a pesca são proibidas. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida.
E agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 20 de agosto. Ovos brancos a dúzia, R$ 2,79. Laranja pera, o quilo, 89 centavos. Tomate rasteiro, 1,69 o quilo. Alface americana, unidade, 98 centavos. Leite longa-vida Piracanjuba, 1 litro, 2,29. Pera do colchão mole Friboi, o quilo, 13,98. Bife posta vermelha, 14,99 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal. Estamos aqui no Papo Evolutivo. Hoje, como convidada, a Mabel Teles. Estamos falando sobre as sutilezas e os efeitos da manipulação no cotidiano. Então, mande sua pergunta, participe aqui com a gente. Nós temos várias pessoas aqui que mandaram contribuições. Então, vamos começar pela Doris Mar. Ela fala, boa tarde, professores, acompanhando o Papo de Porto Alegre. Eita. Olha que legal. Aí o Guilherme Guida, ele fala, geralmente o dogmatismo é manipulador e a pessoa não aceita ser contrariada. Como assistir essa pessoa sem entrar na energia da manipulação e do convencimento? Ele faz uma pergunta. Mabel. O primeiro a gente tem que entender o que é dogma, né? O dogma é uma verdade absoluta que a pessoa pode aceitar ou não. Mas vamos supor que ela aceite o dogma. Particularmente, eu acho que ela vai ter um grande problema. Porque como ela é uma verdade absoluta, ela é inquestionável, né? O dogma, ele é inquestionável, ela não tem a possibilidade de discordar. E aí, se aquilo, hipoteticamente, não seja interessante, não seja evolutivo, não seja bom, ela não pode dizer não, se ela aceita o dogma, né? Então, é óbvio que o dogma manipula no sentido que, ao invés de dar para a outra pessoa a possibilidade de ampliar a capacidade de raciocínio, o dogma embota o raciocínio do outro. Agora, vamos imaginar que a pessoa seja dogmática e ela impõe dogma aos outros, que eu acho que é a pergunta dele, né? Como ajudar? E ela não quer ser contrariada. Ela não quer ser contrariada. Eu acho assim, ó, existe um princípio nosso na Conscienciologia que chama tarefa do esclarecimento, que é justo o inverso da manipulação. O que faz a tarefa do esclarecimento? Você joga ideias, você coloca as ideias ali com lógica, com uma espécie assim, de juízo crítico e sabe, colega, e tchau. E a pessoa, se ela quiser, ela pega, se ela não quiser, ela não pega. Porque não adianta também a gente querer forçar a assistir quem não é ou quem não quer ser assistido, porque aí também seria uma manipulação, entendeu? Uma manipulação, então, veja só, você fala, você diz, você orienta, você mostra exemplos e deixa a pessoa decidir por si mesma. Tem aquela história do karma. O karma do outro não é meu. Eu ajudo, eu contribuo, e assim como o inverso também não, né? O meu não é do outro. Então, a gente ajuda no sentido de passar informação. E tchau. E lembra o seguinte, ó, ainda tem o princípio da descrença. Não acredite em nada. Fala para a pessoa, se ela está acreditando muito em dogma, a chance dela se desviar é grande. É grande. Do que é melhor para ela. Ela acredita que ela está fazendo o melhor, mas, sabe lá, é melhor ela ser crítica mesmo. Tudo que embota o pensamento não pode ser bom. Verdade. Tudo que embota, então é uma frase assim, tudo que embota o seu pensamento não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é libertar o pensamento e não embotar. Tem até uma contribuição aqui do Orlando Silva. O dogma é uma manipulação. Ela é. É isso mesmo. Aí tem uma pergunta aqui da Elaine Carvalho. Boa tarde, pessoal. Na realidade, já estava uma afirmação. Estou aprendendo muito. Também confirmando trabalhar as energias ajuda muito para evitar a energia manipuladora. Um abraço a todos, de Cascavel. Muito interessante. O ideal é que com a energia, não só a energia, mas a pessoa vá desenvolvendo o juízo crítico, né? A criticidade perante as relações que ela
que ela tem no dia a dia, né? Para ela não embarcar nas manipulações. Mas tem uma coisa que ninguém ainda falou, é o problema do manipulador. Porque a gente está falando muito do manipulável, mas quem nunca viu alguém muito próximo a si mesmo com uma tendência manipuladora, né? E quais seriam as consequências disso para aquela pessoa? É algo que a gente também pode discutir. Sim, com certeza. Ou seja, o manipulador, ele cria interprisão. O manipulador, como Ele suja, ele vai ter que limpar daqui a pouco. É um mau negócio. Uma coisa péssima, do ponto de vista evolutivo, ser manipulador antiético é um péssimo negócio. Por quê? Porque se a gente assume, como a gente assume aqui, a possibilidade de várias vidas, né? Então, essa vida não é a primeira. Nós tivemos vidas anteriores. Se a gente assume a possibilidade também de ter vidas posteriores a essa, se essa for a realidade, aquilo que nós fizermos aqui hoje vai interferir nas vidas futuras. E o que nós fizemos no passado interfere na vida atual. Então, veja, se a pessoa ela gera muita manipulação em outras pessoas, ela vai ficar conectada negativamente com essas pessoas, porque ela embotou a pessoa. E aí, lá na frente, ela vai ter que atender esse povo. Então, não é um bom negócio evolutivo ser manipulador e nem manipulado. Agora, é claro, entre ser algoz e ser vítima, a pessoa pode escolher qual ela prefere, entendeu? Porque o ideal não é nem um nem outro. Mas existe a posição do algoz que é sempre pior, ou sempre não. Na maioria dos casos, tende a ser pior do que a condição de vítima. Mabel, eu tenho aqui, anotei também uns exemplos de manipulação no cotidiano. Vamos ver o que vocês acham. O que você acha? Por exemplo, todos nós já passamos por isso. A pessoa está na rua, a pessoa te oferece um brinde. Fala assim, olha esse aqui, um livro, né, para você, sei lá o quê, um brinde, um mimo. Daqui a 2 minutos chega uma terceira pessoa para te vender alguma coisa, né? Tá todo mundo tudo armado. Isso é um golpe. Isso é um golpe. Terrível, né? Aí, um exemplo que eu vi também, no trabalho, o chefe chega assim para o funcionário e fala, nossa, você está de parabéns, você é exemplar, uma pessoa correta, tua produtividade está 10. Beleza, ele faz essa pessoa, nossa, né, enche o ego, fica maravilhada. Daqui a 3 horas, daqui a 2 dias, ele fala, você pode fazer hora extra? Você pode fazer determinado trabalho? Aí a pessoa começa a entrar no processo, né? Você sabe que a pior coisa que tem é a manipulação em cima de uma habilidade da pessoa. Porque você pode manipular o outro pela parte, pela falha, né? Pelo trafar, que a gente chama, pela dificuldade dela. Pela carência. Pela né? carência, seja lá o que for. Mas você também pode manipular pelo que ela tem de melhor. E aí é golpe baixo de ambas as partes, né? Mas é mais fácil, às vezes, ver a manipulação pela falha do que pela habilidade. E essa coisa de você exaltar demais a habilidade do outro com a intenção de dar um golpe em seguida a seu favor, isso é manipulação brava. Que pode acontecer dentro de casa, pode ser no relacionamento, pode ser de chefe, pode ser em funcionário. Aí, gente, tem muita coisa, né? Você bajula, infla a habilidade dela para depois usá-la. Porque o manipulador, eu estou dizendo o bravão, né? Sim. Ele vê o outro como um instrumento seu. Ele não vê o outro como uma pessoa com amplos direitos e deveres iguais a qualquer outra. Não. Aquele é mais uma peça que eu vou usar, que eu vou articular para bem próprio. E nesse sentido, uma pessoa que é boazinha, né, que tem a síndrome do bonzinho, que tem dificuldade de dizer não, ela está mais suscetível, né, mais aberta a ser manipulada. Exatamente. O que você diria para uma pessoa que tem essa dificuldade de dizer não, de se posicionar? Manga. O que você pode dizer para essa pessoa para parar com isso, para ela superar isso? Você sabe que eu escrevi uma vez um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia, que o título é O Bônus do Não. Não tem nada mais libertador do que um não bem dado. E, assim, com discernimento, né? Não estou dizendo que é o não omisso, mas o saber dizer não é justamente o processo de não embarcar naquilo que não vale a pena ou que você não quer, né? Agora, as pessoas não querem, vamos dizer assim, ficar antipáticas
as outras pessoas, essa boazinha, como você está dizendo, e ela só diz sim, sim, sim. E ela fica com aquela aura de santa. Mentira, aquilo não é correto, aquilo é antiético, tá? Porque às vezes o fato de dizer sim para o errado torna a pessoa conivente com o erro, tanto quanto aquele outro que está errando, né? Então, nesse caso, gente, o não é altamente libertador. Libertador. Em todas as situações que a gente acabou de falar, gera uma interprisão, pensando nas múltiplas vidas, absurda entre um e outro. Entre o manipulador e o manipulável, né? Então é manipulado. E hoje então, em dia eu acho que é pior, porque a gente tem o processo das ferramentas de comunicação que atingem muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, você veja uma coisa, a tecnologia, ela é excelente, se você usar corretamente. Mas pensa no manipulador que tem acesso a uma tecnologia de comunicação que atinge milhares ou milhões. E aí, o problema dele se ampliou demais do que no passado, que você não tinha essa tecnologia. Então, tem que pensar nisso também, de quantas vítimas essa pessoa faz. E depois, quantas vítimas ela vai ter que libertar. Entendeu? Do ponto de vista do karma, do evolutivo, do karma maior. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar para poder andar um pouco mais na linha, né? Ou seja, manipulação e tecnologia é um péssimo negócio evolutivo. Péssimo negócio evolutivo. Você veja só, a manipulação e a arte. Nada contra uma coisa ou outra, mas o processo artístico, dependendo do tipo de arte que tira a lucidez do outro, é horrível. Se isso for no meio de comunicação de massa, às vezes pode ser pior. Com certeza. Não é? Então é o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo. E o que você acha da gente falar sobre a questão da manipulação e o poder no próximo bloco? A base de tudo está aí, vamos lá. Exatamente. Gente, voltamos já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twid, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 35230533. Anotou? 35230533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twid, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal. Voltamos aqui para o nosso Papo Evolutivo com o tema As sutilezas e os efeitos da manipulação no cotidiano. Então, nós temos uma pergunta aqui da Marise Barros,
Como lidar com as manipulações vindas dos nossos familiares? Interessante, hein, Mabel? Aí a coisa você tem que enxergar o familiar como uma consciência, né? Uma pessoa em evolução. Da mesma maneira, né, como as demais. Só que, claro, com mais afinidade por ser familiar. Então, eu acho assim, a base de tudo é o esclarecimento, né? Muitas vezes, deixar explícito a artimanha daquela pessoa da família. Claro que não para todo mundo, mas às vezes para ela mesma. E eu acho que tem que fazer isso, sabe? Às vezes tem que falar, presta atenção, você pensa que aqui eu não estou percebendo isso, presta atenção. E aí você vai descortinando e vamos desarmando o bote. Né? Isso mesmo. Às vezes vem um bote, você tem que desarmar o bote antes. Mas é claro, aí a pessoa tem que ter juízo crítico na hora de avaliar, sem ofender ninguém. Aqui ninguém está falando para ofender o outro, mas é para entender que em algumas situações isso precisa ser desarmado. Em outras situações, por exemplo, que eu já vi, a pessoa já tem muita idade, já está muito no fim da vida, e ela tem aquele jeitinho de funcionar, você abençoa, né? Claro que em todos os casos você vai abençoar, mas nessa sim, às vezes não há espaço para muito esclarecimento. Então, você compreende, você abençoa, entende a condição e vai. Então, eu acho que não tem, assim, uma regra. A regra é respeitar o outro também. E, se for necessário, eu penso, sim, que tem que explicitar a situação, ainda mais quando é recorrente e a vítima não é só você. Às vezes existem outras pessoas que vão ser vitimizadas naquela situação. Então é preciso, às vezes, dar um break na história. Em geral, até, por exemplo, um pai ou a mãe que tem muita energia dentro de casa, espalha esse processo manipulatório para a família inteira. As pessoas ficam reféns, né? E às vezes a pessoa não tem energia para chegar e fazer os E não tem autoridade, não tem idade suficiente para aquilo. É verdade. Existe uma série de processos aí que precisam ser verificados, né? Porque a pessoa tem que conseguir fazer tudo isso com ética, né? E isso às vezes não é fácil, exige técnica e por aí vai. Talvez uma coisa que possa ajudar é a pessoa começar a olhar o seguinte: todo manipulador, ele é um doente consciencial. A pessoa não está saudável nas suas energias, nas suas intenções, por mais que seja uma pessoa da família ou não. Então, assim, olhar a pessoa como uma necessitada de esclarecimento, de compreensão, como você falou, é importante para não criar assim, um antagonismo. Né? Se você vê que a pessoa é doente, é uma forma de olhar aquilo. Se você acha que a pessoa está de má fé mesmo, talvez a abordagem não seja mais madura. Exatamente. E mesmo que a pessoa seja de má fé, de verdade, ela é um doente. É um doente. Ela não deixa de ser um doente do ponto de vista evolutivo, né? Então, isso tem que ser entendido, e quando eu chamo de respeitado, é compreendido que cada um está no seu nível aí de compreensão de uma ética maior, né? E a gente tem que entender isso. Exatamente. Nós temos aqui uma contribuição da Betânia de Paula. Ela fala: tudo que embota o pensamento não é o ideal. Excelente. Aí tem a Cirlei Gurgel, está dando parabéns pelo programa. A profilaxia pode se iniciar pelas nossas intenções? É uma pergunta. A profilaxia pode se iniciar pelas nossas intenções? Eu acho que, inclusive, para o manipulador, isso é básico, né? Como é que você muda e sai da condição de manipulador para a condição de um esclarecedor? É justamente através da qualificação da intenção pessoal. A gente abriu o programa, né, falando assim, que o manipulador, ele manipula para o bem pessoal, ou do grupo dele. Né? Então, ele tem uma terceira intenção, como a gente diz na expressão, né? Aquilo ali não é isento. Não está limpo. Não está limpo o negócio. O negócio, então, isso aí não é legal. Isso não é legal porque aí está o processo de antiética. Então, como é que você qualifica isso? Você qualifica pela qualificação da própria intenção. Lembrando que, às vezes, a manipulação ela não está só para a pessoa, mas no grupo que ela elegeu. E dentro de um grupo que ela faz parte, onde há uma espécie de corporativismo. E esse corporativismo grupal não é bom, porque gera um acordo tácito entre os elementos do grupo de um tentar ajudar o outro perante um outro grupo.
E aí, esse acordo tácito é o que faz a manipulação, às vezes, acontecer de uma maneira mais sutil, porque não está explícito o acordo entre os componentes do grupo, mas ele está lá. E as pessoas sabem que está ali, mas não foi explicitado. Ninguém fala assim, ó, nós vamos ajudar você para atrapalhar o outro. Não, mas aquilo está lá dentro, está latente, aquilo como o Léo mesmo falou, aquilo não está limpo. Né? O problema, de novo, é da intenção. Então, ela colocou bem aí que a intenção, quem sabe, seja o primeiro movimento de qualificar ou de superar essa condição. De reciclar. De reciclar. Essa não tem saída. Não vai ter tem. que reciclar essa condição de uma maneira ou de outra. Né? De outra. E outra coisa, sabe? Tem uma coisa que eu acho legal a gente falar. O manipulador, bobão, né, vamos chamar assim, ele se acha muito inteligente. E ele não percebe que os outros já perceberam, muitas vezes, a condição dele. E aí fica pior ainda, entendeu? Porque está na cara, só ele que não percebeu que todos perceberam, né? Então, existe também um traço de arrogância, que é falta de autopercepção, né? Porque autoconhecimento, o arrogante, ele não tem uma percepção muito boa dele mesmo, né? Então, veja... Porque ele é o master, ele é né? o master, ele é o master, né? É. Então, esse traço também precisa ser trabalhado, sabe? A autocrítica, quem sabe depois da intenção, seja um outro elemento que precisa ser trabalhado tanto pelo manipulador quanto pelo manipulado, né? Para poder perceber melhor o contexto aonde ele está inserido, né? Então, essa é uma outra situação que tem que ser pensada. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe automanipulação? Eu poderia dizer que uma pessoa que se auto-vitimiza, ela mesma puxa o próprio tapete? Ou esse termo não seria... Não, eu acho que a gente pode dizer, porque a autocorrupção fina, bem elaborada, inteligente, complexa, ela é uma espécie, né? A gente poderia chamar de uma automanipulação. Quem sabe não seja a palavra mais correta, porque a gente chamaria de autocorrupção, mas ela dá um nó em pingo d'água nela mesma. Isso mesmo. Gente, isso é muito complexo, né? Então, ela usa de uma artimanha para camuflar o que ela deseja ou para evitar o que ela não quer, por série de motivos e por aí vai. Então, aí é bem interessante estudar esse assunto, porque dá um compêndio psiquiátrico. Mas que somos nós, de alguma maneira, né? Mais para lá ou mais para cá. Mas é bem interessante como é que a pessoa funciona de autossabotagem. A autossabotagem é uma automanipulação, vamos chamar assim, né? Bem, eu queria puxar aquele assunto do poder. Do poder. A gente pode começar agora ou depois? Vamos lá. Então, podemos falar aqui nessa bancada um pouco mais sobre poder e manipulação? Está ali imbricado as duas coisas, porque o poder é neutro, né? A gente sabe disso, não, né? O poder pode ser, inclusive, positivo. Positivo, né? Exatamente. Então, o que a gente pode começar a levantar essa poeira aí? Eu tenho um capítulo no livro aqui que eu vou até chamar a atenção, que ele chama Trinômio, Poder, Posição, Prestígio. Isso. Que é fulminante esse trinômio, né? E o poder é o primeiro, porque eu acho que o poder está na base de tudo nessa história. Aí você vai falar, mas não é a carência? Mas dentro ali tem uma coisa de poder, né? De você dominar o outro. Vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalinho. Segura aí, pessoal. Tá. Espera aí que o próximo, né, bloco... Deixaram vocês na curiosidade. Exatamente. Demos só uma pitadinha. Voltamos já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h46. Cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha lá, hein? Furto de energia não é legal não, hein? Pô, e vai mexer com fio ligado? Isso é maior perigo! Cuidado! É aí que mora o perigo. Ligação ilegal ou clandestina é crime e risco de morte na certa. É melhor ter energia elétrica legal do que ter um acidente fatal. Fica o alerta. Uma iniciativa Abrad e Copel, Governo do Paraná.
O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Já temos um tema no ar aqui, nosso Papo Evolutivo, que fala sobre as sutilezas e os efeitos da manipulação no cotidiano. Vamos ver quem está aqui online. As pessoas que entraram, tem a Rosana Tiste, falando que está ótimo o programa. A Melissa, Melissa, tudo bem? Ela falou que está na área. A Mariana Remédios, parabéns pelo programa, estou trabalhando e assistindo. E o Ed Machado, Mabel, botou assim, Mabel. Sim, oi, Ed. Nós vamos, eu dando alô para ele, ele vai entender, eu também. Exatamente, é um código, é um né? código. Então, nós estávamos falando sobre a questão do poder e a manipulação, do imbricamento aí dessa temática. Pode continuar, então Mabel. eu acho assim que a base da maioria das manipulações está essa ânsia de poder, de dominação e de controle sobre o outro. Ou sobre os outros, vamos dizer assim, uma situação. Então, essa vamos chamar carência não atendida nesse aspecto, porque a pessoa ela tem um erro de interpretação em relação ao poder, é o que faz essa necessidade de instrumentalizar o outro, no sentido de tornar o outro instrumento de si mesmo, né? Então, eu acho que sim, que o poder é a base de tudo. Agora, o poder ele não é negativo, porque existe o poder positivo, por exemplo, o poder de se autocurar, o poder de fazer a sua própria evolução e ajudar na evolução dos outros, o poder da energia em favor dos demais. Então, o poder não está errado nada com o poder em si. O problema é que, na maioria das vezes, o poder descamba, né, para essa coisa de saciar um buraco sem fundo, que é a própria doença, né, do poder, é um buraco sem fundo. Então, a pessoa quer mais, quer mais, quer mais. E nessa hora, todo mundo é usado, se for possível, né, a seu favor. Então, eu acho que a reciclagem que tem que ser feita nesse sentido é a pessoa ressignificar o conceito de poder. É ressignificação. Usá-lo então, de uma maneira homeostática, né? Porque a gente falou, a palavra em si ela é neutra. Ela é neutra, né? Pode então, ao ser invés positivo, dela pode ser querer o negativo. poder perante o grupo, muito mais interessante seria ela ter o poder sobre si, sobre as próprias mazelas dela, sobre as próprias dificuldades, ter o poder de se superar. Porque, ao fim e ao cabo, a evolução ela é individual. Ela se dá no grupo, mas ela é individual. Então, não adianta você ter poder social, intrafísico dentro de um grupo, se você está com a ficha suja. Então, do ponto de vista evolutivo, isso não é um bom negócio, né? Isso vai contra a evolução. Às vezes, está muito melhor a pessoa que não tem o poder na sociedade, mas ela tem um poder intraconsciencial e um nível de ética muito superior àquele outro. Então, não quer dizer que quem tem poder é negativo, não é isso? Mas há condições nesse sentido, né?
Tem uma qualificação desse poder. Ele teria que ser Isso. cosmoético. Ele ou seja, teria que ser. Ele não tem má intenção partindo de trás. Ele é a favor de todo mundo, né? É o poder a favor de todo mundo. E não o poder para si, para aparecer, para se sentir melhor, enfim, para ganhar algum status, algum prestígio perante o grupo. E você sabe, isso fica naquilo que a gente chama na atmosfera energética da pessoa. Mesmo que ela não, vamos dizer assim, expresse isso de uma maneira clara, aquilo está presente para quem tem olhos de ver. E aí, enquanto ela não reciclar isso, no meu entender, minimamente, algumas portas da evolução vão ficar fechadas para ela. Interessante. Entendeu? Eu entendo dessa maneira. Por causa do não é porque... Por causa da intenção, né, por causa da Mabel? A gente havia intenção. falado ainda há pouco, né? A intenção não é positiva, né? E aquilo fica amarrando a pessoa, como ela exatamente. tivesse um grilhão amarrado na perna. E o que acontece? Ela faz, mas a porta não se abre. Não se abre. É muito É interessante. interessante. Por quê? Porque ela tem que reciclar aquilo. Quando recicla, ela fez... pum, abriu tudo. Quando ela abre mão daquele poder, pronto, abre Aí abre a todas as portas. virada deu, inclusive, extrafisicamente, do ponto de vista não físico, né? É isso mesmo. E isso é eu já vi casos assim interessantíssimos e garanto que vocês também já viram nesse sentido. Exatamente. O que interessa é investir no desenvolvimento do alto poder. Do alto de poder. se autodominar, de se autocontrolar, Isso. de saber lidar com as situações sem usar o outro. Né? Porque aí é Exatamente. prejuízo certo. É prejuízo Exatamente. certo, perfeito, é isso aí. Vamos ver quem está aqui, temos mais perguntas. A Cristina Elvanger está dizendo parabéns, programa excelente. Mabel, vejo que o manipulador acaba sendo também manipulado. Ele vive em função de manipular. Os outros acabam determinando como ele usa a própria energia, concorda? Concordo. E a gente estava até falando no intervalo aqui que é o manipulado, muitas vezes, o pseudo-manipulado que manipula o manipulador ou pseudo-manipulador. Eu acho que ela está perfeita nessa observação dela. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Há um acordo tácito. Há um acordo antiético, anticosmoético das partes, entendeu? E só que às vezes o manipulado pela própria vitimização é o que manipula aquele que parece ser o manipulador. E esse é o pior tipo que tem, porque é aquele manipulado que é o grande algoz e não está visível na relação. Eu concordo plenamente com a Cris com essa abordagem dela. E o manipulador, ele não é vítima também das consciências extrafísicas, Total. sugando a energia dele, dando ideia torta. Total. Tem fissura ali para as consegues chegar. Total. Isso que eu estou falando, a relação é totalmente imbricada. Extrafisicamente, ele é absolutamente manipulado. E aí, para ele é um fantoche. Às vezes, achando que está abafando, entendeu? Mas ele está sendo usado, muitas vezes, como bucha de canhão para uma situação antiética, né? Sim. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para estudar o caso. Temos uma pergunta aqui da Marise, uma outra pergunta, ela fala, quais os pseudo-ganhos, pseudo-vantagens da pessoa que é manipulada? Ela pode tirar partido disso, né, para vantagens pessoais, principalmente se ela vitimiza. Se ela se auto-vitimiza na condição de manipulada, ela usa, às vezes, a mágoa, a condição da pseudo-fragilidade, a condição de coitadinha, para que todo mundo atenda a ela. E nessa hora ela rouba a energia, o tempo, o esforço pessoal de todos, para que ela, hipoteticamente, porque também não vai acontecer nada positivo, mas que ela se sinta melhor. Então, veja, esse é um pseudo-ganho, por quê? Porque a base disso é a doença. E não é a solução. A solução não é por aí. A solução é ela trabalhar a doença dela, que é a doença, por exemplo, nesse caso que eu dei um exemplo aqui, do vitimizado. Né? O vitimizado que parece que está ganhando alguma coisa, mas no fundo ele está, vamos dizer assim, postergando a cura.
Bem-estar íntimo. O bem-estar íntimo. Ele não percebe que ele perde muito quando ele vai se vitimiza. Muito tempo, gente, para. A pessoa às vezes adoece, ou finge que adoece, e fica naquele lamentação. Mas é que geralmente essa pessoa, ela não percebeu que, querendo ou não querendo, ela gostando, ela não gostando, a evolução só depende dela. Pode fazer o que quiser, chora, vai lá no Muro das Lamentações, faz o que você quiser, escreve um tratado, um manifesto, faz um manifesto contra essa regra evolutiva que não vai mudar nada. A evolução vai continuar dependendo só dela. Então, ou ela relaxa e aproveita a situação, ou ela vai ficar brigando com uma coisa que não vai mudar. Assim de simples. Verdade. Assim, eu tenho aqui 3 dicas, né? Vamos falar assim de evitações, que talvez o nosso ouvinte queira saber. Então tá bom, depois de tudo que vocês falaram, o que seria interessante para eu evitar, né, a questão ou de ser manipulado ou de manipular os outros, né? Então, eu havia conversado com a Mabel, uma das coisas é você ter conhecimento dos assuntos. Quanto mais cognição, menos você entra nos processos de manipulação. Com certeza. Né? Por exemplo, a pessoa nós estamos falando aqui na rádio, né? O ideal é que uma pessoa, quando ela vai ler uma notícia, ela leia de fontes diferentes. Por quê? Porque se ela ler só de uma fonte, ela vai se moldar àquele tipo de abordagem daquela fonte. E ela é mais fácil ser manipulada. O ideal é você ver quem diz contra. Isso é o básico, assim, do aumento da crítica pessoal. Então, não só ela lê, como ela vai ler pontos de vistas contrários. Tem sempre aquela história que é muito bom você ler notícias do Brasil por quem é estrangeiro. Só para ver o que o estrangeiro, como o estrangeiro enxerga o Brasil. Porque é uma outra lente e é interessantíssimo, porque eles, às vezes é muito diferente do que nós aqui estamos pensando. Mas é o contraditório que faz com que a pessoa tenha condições de ter a sua visão própria do assunto, com mais criticidade. E isso entra, porque aqui tem um capítulo, né, do livro da Mabel, que é Profilaxia das Manipulações Conscienciais, aqui na parte 5, que ela fala justamente da paraprofilaxia, né? Isso entraria nesse assunto do conhecimento, esse juízo crítico, o autodiscernimento. O autodiscernimento. Estou lendo uma notícia, então tenho que ter discernimento sobre aquilo que eu estou, né, lendo. E para ter discernimento, você não é um julgamento pessoal, você tem que ter consistência, você tem que ter argumento, você tem que ter fatos observados para você poder ir contra ou a favor, né? Então, você vai ter que ter lido muito. Outra coisa que eu li a respeito, né, de evitações, não tomar decisões precipitadas. Então, chega alguém e fala uma coisa para você, e conversa, fala na tua cabeça, demonstra um conhecimento, aí você fala assim, tá bom, mas eu posso pensar sobre isso? Às vezes fala assim, não, você é a última chance. Você tem a última chance para fazer isso. Esse negócio de última chance é urgente. Nada é tão urgente. Né? Não, põe todos, né? Como diriam os espanhóis falam assim, ficam com meus pelos de punta, ou seja, fica assim, que nem um gato, sabe? Não, tem que ser agora. Olha, para agora eu não tenho nada para te oferecer. Dá licença, eu vou pensar. Você não pode entrar no timing do outro. Exatamente. Principalmente se o outro for precipitado e impulsivo. O nosso time, quem faz somos nós. É claro que a gente vai ter que se adequar no contexto de grupo. Mas essa imposição, eu preciso da sua resposta agora. Esquece, né? Me esquece, me chama amanhã. Para você poder pensar melhor. Mabel, o papo tá maravilhoso, mas você acredita que acabou o nosso tempo? Mas nem começou. Exatamente. Então, assim, nós queremos, né, em nome do IPC, agradecer demais aqui, não sei o que você achou desse programa. Eu que agradeço vocês por ter convidado aí, ter tido a oportunidade de falar sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, rapidinho, só para dizer que todas as quintas-feiras, né, o IPC patrocina uma palestra gratuita
que essa semana, dia 22, será Experiência de Quase Morte, abordagem conscienciológica. É às 19h30, na rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja. Eu acho que é isso, né? A gente pode, então, vou aqui me despedindo. Gente, muito obrigada aí pela audiência, né? Pela paciência e pelas contribuições. Brigadão. E eu agradeço também muito a vocês, aos ouvintes aí que nos mandaram perguntas e ao convite de vocês dois. A gente agradece aqui também. A semana que vem, às 13 horas, terça-feira, Papo Evolutivo. E quem tiver interesse em palestras gratuitas, no Laboratório de Energia, que também é gratuito, Energolab+, entre no site do IPC, ipc.org, e veja na sua localidade o local mais próximo e vai estudar as energias e evitar ser manipulado. Um grande abraço. Brigadão. Tchau, tchau. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma